Vamos também falar sobre a questão da intolerância. Sim, eu acho que é um assunto que, infelizmente, posso dizer que não vai se esgotar. Mas parabenizo, inclusive, aqui o painel de fazer constar na nossa agenda uma análise sobre esse tema que deve, inclusive, ser repetido e analisado com mais profundidade nos próximos tempos. A intolerância política que nós estamos aqui a falar agora, ela pode ser dividida em vários momentos. Há a intolerância política que agora ascende para o populismo, que é muito caracterizada nas redes sociais. O Milonga fez uma pequena reflexão sobre isso, mas atenção, aqui a nível de responsabilização, e daí o porquê que em vezes passadas já fiz muitas advertências, inclusive a nós que temos a oportunidade de usar os microfones, porque a percepção pública sobre uma determinada informação, nós sabemos, conhecemos as técnicas de comunicação, muitas vezes distorcem inclusive o que se quer dizer. E quando um líder busca o protagonismo a qualquer preço e não é responsabilizado por isso, as consequências são muito, muito vastas. O Guilherme da Paixão estava a dizer que os jornalistas, por exemplo, deviam ter uma postura de filtração, mas não. A responsabilidade política que está aqui a ser falada não parte apenas das ações dos órgãos de comunicação social. Não foi também isso que ele disse. Nós estamos a querer dizer da postura que os partidos políticos, que são os primeiros atores... Deve partir primeiro dos partidos políticos. Afirmativo. Então, vamos supor, um determinado partido político vê um dos seus membros, e é isso que o Milonga estava a procurar dizer, com um ato que instiga a intolerância política e não há um pronunciamento a fim de resgatar, de normalizar, de coartar inclusive essa iniciativa, o que é que as pessoas vão pensar? As consequências, sim, as consequências que isso tem, nós estamos a ver quando elas têm um respaldo que chega até nós. Mas a intolerância política diariamente, e há partidos que inclusive a agressão verbal é permanente. A agressão verbal de jornalistas, inclusive a transmitirem uma matéria, a agressão verbal de membros de um determinado partido a responderem num debate, inclusive nas redes sociais, a responderem com palavras que instigam a população para atos de violência, isto devia e tem que ser responsabilizado. E aí os meios de Mas também Bento dos Santos, o MPLA também em alguns casos já foi intolerante. Olha, alguns membros do MPLA agora tem esses vídeos que vão Manuela circulando. Manuela a intolerância, como disse meu Milonga, não é só... Sim, não, nós estamos... Eu levanto essa questão, Guilherme da Paixão, porque, pronto, está-se a levar muito para o campo dessas últimas ações que foram acontecendo a nível da UNITA. Há também ali no interior, há o arrancar de bandeiras, impedimentos. Há um efeito de cascata quando há atos de intolerância. Começam sempre, é como fogo, vem de uma faísca e depois vai se propagando. Nós, e foi unânime, até agora está a ser, procuramos, o Milonga teve a palavra, o Guilherme da Paixão também, e eu senti uma imparcialidade na análise. E vamos manter esse rumo. Nós não estamos a dizer que o partido A ou o partido B tem tido mais ou menos intolerância. Nós estamos a dizer que a responsabilização dos atos de intolerância que se tornam públicos é obrigatório, é imperativo que quem tem responsabilidade política se faça ouvir contrariamente a esses atos. Agora, ver um determinado indivíduo com um ato de intolerância e não sair um pronunciamento público a condenar esta ação, chega até a promover esta ação. É isso que tem que ser dito pelos meios de comunicação social e é isso que nós precisamos que os partidos políticos o façam. Claro, pela dimensão que têm, tanto o MPLA, tanto a UNITA, tanto a Convergência, a Casa CE, que tem sempre alguém que eventualmente poderá sair daquilo que nós chamamos de tolerância política. Mas atenção, quando isso acontece, qual é a postura que esses partidos tiveram? É um ditado que se diz: quem cala consente. E nós temos visto que essa busca desfreada de tentarem parecer sérios mais certos, muitos políticos e muitos partidos, estão a acabar por atirar gasolina numa pequena chama e que depois perde-se o controle. Quem perde somos nós, a população. Manuel Augusto, é nesses termos, Augusto, inclusive as expressões pejorativas que são atribuídas, adjetivos que são atribuídos, que denigrem a imagem das pessoas, que são tolerados e usados muitas vezes por dirigentes, são atos de intolerância. E tem mais, o governo não pode ficar refém de não fazer cumprir a lei, sob o risco de que, caso estiver a fazer cumprir a lei, estará a ser rotulado Não, nós não podemos ficar reféns a isso. E é isso que a população
tem que ter consciência. Daí o porquê que dissemos, inclusive, que a fome, a pobreza e todos os outros males sociais que nós estamos a procurar ultrapassá-los não podem servir de justificativa para atos que condenam a boa normalidade social. Então a tolerância também se agrupa, a intolerância também se ajusta nesse aspecto. Nós não podemos ser promotores de atos que promovem a violência de qualquer forma. Eu, por exemplo, há um ditado que diz: a minha liberdade começa onde termina a liberdade do outro. Eu vim para aqui, estamos aqui nesse momento a fazer uma análise, há outros movimentos a fazer outras coisas, mas eu tenho que estar em condições de poder me deslocar para aqui, não podem coartar-me essa possibilidade. E as pessoas hoje não. Usam muitas vezes os atos de intolerância para criar um medo na população, para ganharem protagonismo de propaganda gratuita, e é isto que nós temos que estancar. Tem que ser denunciado pelos órgãos de comunicação social, com os riscos que isso tem, porque nós sabemos que o que querem instigar na população é medo, mas o sentimento de medo não vai poder vincar, porque o bem vence sempre, e nós estamos aqui para promover o bem. Bento dos Santos, a Frente Patriótica será poder em 2022? Olha, Manuel Augusto, eu recordo-me agora da Torre de Babel. Muitas línguas e a obra depois acaba por não ser concluída. Apesar de ser bíblico, não é? Mas estamos aqui a procurar enquadrar na política. O objetivo de uma força política, e foi dito já e temos repetido, é alcançar o poder. Mas Bento dos Santos, responda por favor a minha questão e depois poderá fazer essa abordagem. Já faço essa abordagem. Pensa que Abel Chivuco tem um projeto para já, que continua para ontem, que não avança. Alberto da Costa Júnior é líder do maior partido da oposição. E temos o Bloco Democrático, que já tem um histórico de participação em várias eleições, e sabemos que todos esses partidos concorrem para alcançar o poder. O objetivo de um partido político é alcançar o poder, define um líder para alcançar essa estratégia ou esse objetivo que eles definiram, e quando temos 3 pessoas com o mesmo objetivo, pressupõe que 2 deles, pelo menos, vão ter que ceder, dizendo que vão negociar, não sei como é que eles estão a fazer, mas vão ter que ter uma única pessoa a representar aos outros, não é? Nesse caso, como a cabeça de lista para poderem alcançar o poder. Então, eles 3 não vão poder concorrer para a presidência. Um deles é que vai ter que concorrer. E já a partir daí, o enquadramento com a questão da Torre de Babel. Eu creio que para quem sai de casa com o objetivo de tentar ser poder e depois tem que recuar, já começa a nos dar sinais menos confortáveis, e independentemente do ganho da democracia que se tem com essa iniciativa. E porque a história nos tem mostrado que as coligações, as alianças e tudo mais, geralmente surgem depois do próprio pleito, e não antes. Há também alguns registros de movimentos, organizações políticas, nesse caso, ou forças políticas que tiveram o cuidado de fazer a sua união. Nós estamos inclusive a acompanhar o que está a acontecer agora na Alemanha com os verdes e etc. Mas, a ponto de partida, eu creio que nos próximos dias nós vamos começar já a sentir alguma coisa, e não é sem ser negativista, mas alguma coisa que é real, que vai contra aquilo que perspectivou essa aliança que é denominada Força Patriótica. Mas, Bento dos Santos, a Frente Patriótica poderá ou será poder em 2022? Eu creio que não, e sem receio nenhum. A partir desse princípio, creio que não. O Guilherme da Paixão disse que há militantes do MPLA que eventualmente satisfazem-se ou gostariam de ter uma outra opção. Não, os militantes do MPLA estão confortáveis com o MPLA e votam para o MPLA por isso. Claro que eles estão confortáveis pela diversidade política que existe, isso inclusive os motiva para estarem mais ativos. Mas a Aliança Democrática ou essa Frente Patriótica. A Frente Patriótica Democrática, olha, ainda inclusive estou com problemas ainda de assimilação da própria designação. Tem inclusive, parece que está previsto um pronunciamento nos próximos dias, dia 5, sim, a próxima terça-feira, onde há de sair possivelmente a liderança. Mas a minha pergunta de partida é essa: quem vai ceder? Abel Chivuco, Adalberto da Costa Júnior? Mas a partir para eles chegarem até ao ponto, sim, a partir deles já deve ter havido alguma negociação. E eu acho que esse é o não problema, é o não assunto de quem vai liderar, porque eu não creio que cada um saia da sua casa
com o objetivo de ser presidente sem antes terem feito uma concertação. Agora, é normal que tu vens de uma força política e queres ver o adversário fragilizado. Não, Guilherme da Paixão, desculpa. Os programas políticos, nós aqui não podemos descartar aquilo que é a própria essência da criação desses movimentos que depois se transformam em organizações ou forças políticas. A criação de um partido político visa alcançar o poder. Esse é um princípio básico de política. E quando se quer alcançar o poder, a negociação vem a posterior. Quer dizer, logo a partida criou-se movimentos tinha o Prajá que tem estado a lutar para legalizar-se com o objetivo de ser uma alternativa para a governação do país. Mas eles sentiram que sozinhos não conseguiriam e fizeram... Ótimo, obrigado pelo comentário, porque quando tu sentes, inclusive, que sozinho não consegues, reconheces a força que o teu adversário tem. E nesse momento estamos a ver 3 forças políticas a dizerem que o MPLA é superior a nós, temos que nos unir. Mas é onde está a questão. Essa estratégia que eles adotam neste momento, e aqui está-se a dizer, olha, eles já decidiram, mas você está a liderar grupos que tinham pensamentos divergentes, porque os militares... Mas também ainda não se sabe, Bento dos Santos, ainda não se sabe se eles vão entrar com os partidos ou vão apenas indicar, se vão deixar os outros partidos. É isso que interessa aos militantes. Porque nós estamos a falar... Mas também que interessa o poder, desculpa, né? Porque isso pode ser um checkmate e o MPLA está à espera exatamente disso para depois mudar a sua estratégia. O MPLA está em estado a seguir o seu curso. Mas está incômodo também, isso incomoda o MPLA. Não incomoda, de modo algum. O adversário está preparado da melhor forma, fez umas contratações muito fortes. Guilherme da Paixão, o MPLA recebe nem toda contratação é um reforço, algumas são reforços. O MPLA recebe... Aí valores muito grandes, Dias, Abel Chivucuvuco, Guilherme da Paixão, o MPLA recebe uma menção de mérito pela união dessas 3 forças que dizem, olha, não sei se tu és superior a nós. Claro que o MPLA não pode subestimar os adversários políticos que tem. Bento dos Santos, quem estaria à altura de liderar a Frente Patriótica? Abel Chivucuvuco, Adalberto Costa Júnior ou Filomeno Vieira Lopes? Eu não citarei o nome de quem estaria, porque se os 3 concorrem para governar o país, enquanto líderes de forças políticas, eu diria que os 3 estariam em condições, mas eu acho que vai se impor ao posicionamento que uma determinada força política tem. Porque, por exemplo, mas como cidadão, olhando para as 3 figuras, os históricos das 3 figuras. Como cidadão, para estas 3 figuras, eu não tenho uma opção como tal. Eu diria que o que vai impor nesse momento é que o partido, o maior partido da oposição... O MPLA não vai concorrer, só está esse diversos que decidirem quando... Não, mas não tem como o MPLA não concorrer. Não, o MPLA não uma tem... analogia, é impossível essa imaginação. Enquanto cidadão, não é? Enquanto não há uma simpatia particular entre três. O Guilherme da Paixão... Olha, eu vou fazer a mesma questão aqui ao Milonga. Mas, Bernardo Augusto, deixa-me só, Milonga. Eu acho que o maior partido da oposição entra com essa vantagem sobre as outras forças políticas com quem está a procurar integrar. E eu acho que esse vai ser um fator condicionante. E aí, reitero aquilo que o Milonga esteve a dizer e que eu já tinha dito anteriormente, que os programas políticos que foram criados por essas forças políticas para que os seus militantes comprometeram-se a apoiar, não estavam condensados nessa força que vai surgir. Portanto, este é um problema que certamente eles vão procurar resolver, mas é daí o porquê que eu fiz logo a comparação com a histórica Torre de Babel. Sim, mas também não podemos inocentá-lo quando não dominamos um... E aí responde a pergunta que é feita. Mas esse não tem um acompanhamento jurídico. Houveram erros graves na instrução do processo. Eu acho que pela trajetória política que tem, já deviam fazer melhor o trabalho de casa. Do processo na questão do Abel, portanto, o tribunal nem sequer chegou a apreciar o mérito da causa por erros processuais. Essa discussão mas aí já não pode sair, porque você quem escolheu a tua equipa, ele já não pode sair ileso. As justificações para as falhas sempre interessam, mas é preciso nós responsabilizar quem está a encabeçar esses projetos. Claramente, mas eu acredito que agora com este trio que se junta, ele até certo ponto, e o Milonga fez a colação aos militantes que estão no interior, nas zonas mais recônditas de Angola,
ele ainda tem algum peso. Ele mesmo dentro da UNITA. Grangeiro, aliás, nós vimos a massa que ele arrastou para casa CE. E eu creio que, estando nesta equipa, pode, até certo ponto, motivar até aqueles os chamados descontentes, não é? Ou seja, nem estão felizes com o MPLA, nem estão felizes com a UNITA. E numa alternativa podem optar, aliás, não é à toa que a Casa CE... Exatamente. Mas eu aí, inclusive, faço uma boleia no Guilherme da Paixão, dizer que o próprio Congresso da UNITA já nos deu uma visão que há uma crispagem interna, porque as diferenças a nível de percentuais foram muito baixas e talvez há quem se sinta confortável olhando para Abel Vucu-Vucu. Mas tudo isso, reitero que é necessário olharmos, sim, senhora, para as lideranças, porque são pessoas que já têm uma trajetória política que lhes é devida a cobrança da responsabilização que têm quando encabeçam um projeto como este, que envolve um projeto de nação. Nós não podemos olhar isso apenas com simpatias, de dizer que não são eles os responsáveis. São sim os responsáveis, porque devem, antes de darem esses passos, olhar para a estrutura que têm e a que querem criar. Porque senão não estamos a falar de coisas sérias. Muito importante, e essa questão vou levantar aqui, vou colocar ao Bento dos Santos, que é de quem não apresentar, por exemplo, maior de 18 anos, quem não apresentar o cartão de vacina não vai poder estudar, não vai poder entrar para a escola ou para um sítio público. Manuel Augusto, a questão da Covid, é um aprendizado, essa pandemia. E estamos a ter exemplos de outros países, que muitos deles com sistemas de saúde muito mais estruturados do que o nosso, que os governos dão um passo, liberam e depois têm que recuar, porque o bem-vida está acima de tudo. Eu concordo com muita coisa que foi dita pelo Guilherme da Paixão. Eu ainda acho que falta até agora uma melhor campanha de consciencialização sobre realmente a Covid-19 e falta o toque científico que o Milonga da Paixão, quando levanta essa questão, como esses números têm sido muito questionados, claro, porque já era a altura de nós começarmos a tornar as pessoas conhecedoras do processo com suporte científico, e falta este elemento. Relativamente às restrições e essas imperatividades que vão havendo relativamente aos cartões, o governo tem uma campanha de vacinação massiva, com as suas limitações e debilidades, mas nós sabemos que uma das estratégias de mobilização é também a imperatividade. Há aqueles que apresentam resistências que, em função também de algum desconhecimento que vão tendo, em função da deficiência da informação, e então aqui vê o governo a fazer recurso a uma ferramenta legal, nesse caso, que é a lei, a fazer com que mobilize as pessoas para irem fazer a vacinação e automaticamente estarem, pelo menos, com mais probabilidade de terem o bem maior que a vida.